Marina, como eu falei pro Rico, já falei para você, a gente entrevista muita gente, mas estando aqui de frente contigo, eu costumo dizer que eu preciso aí de uns 2 minutos e tal para entender que eu estou de frente com você, porque você é uma referência muito grande, né? Para mim, para minha vida, para tudo que eu faço. Trilha sonora? Vem a trilha sonora para várias situações. Isso é uma maravilha, é isso que eu sempre desejo. Foi para várias situações, assim. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é isso, né? Quando começa a tua carreira, quando você começa a pensar em cantar lá atrás e tal, é lógico, a gente não consegue prever como vai ser e tudo, mas você imaginou que você ia marcar a vida de tanta gente, assim, que você ia ser trilha sonora para isso, para aquilo, naquele começo de carreira? Não, de jeito nenhum. Primeiro, eu não sabia nem que... Eu decidi que eu ia ser mesmo artista, cantora, compositora com 17 anos, porque eu fiz uma audição para a Warner, uma gravadora que estava começando no Brasil. Mas eu fiz porque minha tia chamada Tia Leia, disse, você tem que fazer isso, fazer uma audição e tal. Eu fui com o violão lá. E eu acabei sendo contratada, entendeu? Aí eu tive a dimensão de que eu ia começar uma carreira artística, que ia gravar disco, que ia talvez ficar conhecida, aparecer em jornal e tal. Mas eu era muito garota, sabe? Isso foi acontecendo naturalmente, assim, compondo com meu irmão, entendeu? Aí eu fui vendo o que significava tudo, mas aos poucos. Marina, tem essa questão também do seu irmão, né? São carreiras que vão juntas, assim, seu irmão é um baita compositor, um grande poeta, né? Você acabou de me dizer, então, ele é fundamental para aquele começo, para o norte da sua carreira? Total. Se ele não estivesse junto, eu acho que eu não teria... O que acontece é o seguinte, eu gostava muito de tocar e cantar música dos outros, música em inglês, né? Porque eu acabei sendo alfabetizada em inglês, então eu cantava muito em inglês também. Então, eu gostava de cantar, mas quando eu comecei a compor com ele, isso mudou todo o sentido, sabe? Porque a gente criou uma obra, a gente criou uma reflexão, a gente deu a cara a uma geração da nossa idade e tal, no Rio de Janeiro, naquele período e tal, e que também representava muitos lugares, era uma tribo que foi crescendo, entendeu? Meio um comportamento assim do Brasil, mas universal também. Mas só depois, assim, de começar a ir com o Cícero, entendeu? Se o Cícero não tivesse, eu acho que eu não tinha criado uma coisa tão a minha cara e a cara dele. É engraçado, assim, quando você me fala isso, é uma pergunta que eu tenho 48 anos, eu lembro o ano passando, aquele começo e tal, mas lembro desde o teu primeiro disco. Mas a impressão que a gente tinha aqui de São Paulo é que o Rio de Janeiro daquela época era um lugar muito legal para se estar. Era isso mesmo? Legal e histórico, assim. São Paulo também tem um histórico musical também incrível, né? Cada pessoa genial daqui. Mas o Rio tinha uma coisa muito forte, música. E eu adorava o Rio, porque o Rio era um lugar quente, praia, massa, adorei mar e tal. Então, toda assim, a minha trilha sonora da minha vida amorosa e tal foi composta ali, naquele ambiente de Ipanema, Leblon, andando pelo Rio. E o Cícero também, nas boates, com a nossa tribo, com a nossa gangue, entendeu? Então, o Rio era um lugar que era maravilhoso de morar, adorava morar lá. E tem muitas canções daquele começo, principalmente, que retratam o Rio. São passadas no Rio, né? Então tem muito isso do Rio, realmente. Eu acho bacana. Quando eu penso assim, eu lembro de canções. Você falou agora uma coisa muito bacana, que é a cara sua, a cara da Marina, de fazer as coisas. Eu me recordo que naquela época eu tinha escutado, por exemplo, pegar uma situação pontual. Uma música como Me Chama, por exemplo, ela tem uma cara quando é com o Lobão. Sei. Quando é com você, uma outra música completamente diferente, um outro clima, uma outra situação. E isso começou muito cedo. Quando você gravou, você já estava com um tempo de carreira, mas ainda não era uma garota. Mas é que eu te falei, assim, antes de começar a compor, eu adorava cantar música dos outros. Eu aprendi violão muito cedo, eu ganhei um instrumento quando eu tinha 5 anos de idade. Isso foi, assim, revolucionário na minha vida, porque eu ganhei um instrumento, comecei a ter aula, comecei a tocar, comecei a me expressar através do instrumento, e tocar, treinar, tocar bem e tal. E não compunha ainda. Então eu ficava tocando música, eu tirava músicas no violão, que eu gostava de cantar. Então eu gostava de cantar. Comecei a compor com o Cícero, criei um repertório próprio.
Mas nunca perdi um gosto de cantar canções como se fossem meio minhas, que nem eram minhas. Me Chama foi isso, entendeu? Eu era amiga do Lobão, ele era meu baterista. Ele compôs Me Chama e antes dele gravar, ele me ligou. Falou, eu fiz uma música, vem ouvir. Eu fui na casa dele e fiz, toma essa música. Eu falei, pô, essa música ele não quer cantar. Ele fez, não, grava primeiro. Aí eu gravei, entendeu? Eu sempre gostei de cantar, né? E tornar as canções um pouco a minha cara. Tem muito de você. O seu primeiro disco ele foi muito bem recebido. Né? Eu acho que foi bem recebido. Bom, também aquela coisa, bem recebido por mim, eu, garota aqui em São Paulo, minha geração, minha galera. Eu acho que São Paulo me recebeu muito bem sempre, sabe? Assim, eu lembro que a primeira assim, excursão que eu fiz assim grande foi por São Paulo. Eu me lembro que o Lobão era da banda, eram shows que a gente fazia na periferia. Sim. Assim, vários lugares assim, de Kombi. Você falou de Kombi. Lembro. De Kombi a gente tinha em tudo que era lugar de periferia e cantava e armava a barraca e ia embora, entendeu? E tinha o público adorava o que eu cantava, entendeu? Então eu acho que isso que eu te falei, assim, brincando de tribo, mas é meio isso, você vai, começa com um público pequeno, quando você não faz o trabalho, que é muito óbvio, você chega com uma coisa meio nova, quando foi meu caso, vai se conectando com aquilo, é alguém que se identifica. E aquilo vai crescendo com o tempo, aquilo não estoura feito uma bomba. Aquilo vai criando um público, criando uma, entendeu? E foi isso que houve comigo. E São Paulo foi muito importante para mim no começo. É que assim, eu vou te explicar mais ou menos como é que foi. Na minha casa, minha mãe era uma cantora de coco, uma pernambucana, que ela tinha o mundo dela ali. Meu pai é um homem mais refinado, um basco, um homem culto e tal. E eu lembro que eu tinha ali 14, 15 anos, eu ouvia minhas coisas, meus rock and rolls, meus thrash metals lá, tendo contato com as coisas que meu pai ouvia. Então meu pai ele ouvia lá o Caetano, ouvia muito jazz, né? E ouvia, tinha uma cantora que ele gostava muito, que era a Lena Horne. Sei. E quando eu ouvi a Lena Horne, quando eu escutei o seu primeiro disco, eu falei, essa aqui é a Lena Horne, não é possível e tal de ter. Nossa, que honra. E eu, assim, de cara me apaixonei assim, pelo trabalho. Eu falei, eu quero saber quem é e tal. E isso com a minha geração, com aquela galera que eu convivi lá atrás, era muito claro. Pra gente, você era o que era possível ser de diva, o que pode ser. Onde que o Brasil pode criar uma grande cantora, tem que ser como a Marina. Para nós era isso. Nossa, que bacana. Era assim, era minha referência de jazz singer, assim, era você. É você, não era você, nossa, é muito você. Obrigada, que bom. E eu queria saber assim, no começo ali, você tinha essas coisas, porque você cresceu, foi educada fora, nos Estados Unidos. Foi. Você traz o jazz consigo também, naquela começo de cantora, ajuda na formação? Sabe o que eu trago muito comigo? Jazz não. Mas eu trago muito Beatles, música negra americana, assim, daquela música da Motown, que eu ouvia muito a rádio lá. Então Beatles, Stevie Wonder, Four Tops, Supremes, toda a coisa negra, entendeu? Ao mesmo tempo que eu morei lá nos anos 60, a bossa nova estourou lá. Pegou o boom lá da bossa. Então eu peguei também um pouco do Jobim com o Tom com o João Gilberto, com a Assis Gilberto lá nos Estados Unidos. E quando eu voltei para o Brasil, eu assinei esse contrato e começou logo os anos 80 com o boom do rock, que é uma coisa que tinha mais a ver comigo. O que tinha a ver comigo era música pop e música rock. Eu não era tanto MPB, sabe? E também não era tanto jazz, apesar de adorar, eu adorava Billie Holiday. Essa mulher é uma das vozes mais lindas que eu conheço até hoje, é Ella Fitzgerald. Então, tem um pouco no que você ouve, assim. No que você ouve, você não esquece. Coisa boa você não esquece, aquilo entra, né, em você de alguma maneira. É engraçado que você citou ela tem um trabalho dela que ela gravou standards de rock e ela limpou tudo aquilo. Ela falou que ela gravou Jobim também. Gravou Jobim, né? Gravou Sunshine Your Love, ela mandou tirar aquelas cordas, aquela sujeira, aquela guitarreira toda. A minha voz faz isso. Quer dizer, é uma grande cantora, né? E assim, é engraçado porque também quando você volta, você me conta que havia um cenário para o pop rock, né, para o rock and roll e tal, essas coisas. Estava começando. Mas, Marina, naquela época a impressão que eu tinha é que
a MPB, a dita MPB da época, ela convivia muito bem com o movimento pop que vinha surgindo. Era uma impressão que eu tinha. Eu via sempre o Caetano, vocês e tal. Eu acho que o Gil. Caetano, assim. Mas sabe o que é? Porque eu acho também que uma coisa, assim, eu acho que uma coisa puxa a outra, você sabe? Um grande artista, um grande movimento e tal. O surgimento dele, a próxima geração que vem, já vem ouvindo isso e já vai meio que vestindo isso e adaptando isso para uma nova coisa. É uma coisa geracional. As coisas vão mudando, você pega aquilo te influencia e você leva para outro lugar, entendeu? Então, por exemplo, eu cresci ouvindo Caetano, o Gil, a Gal, a Bethânia e tal. Eu adorava, sempre adorei, gosto. Mas o que eu fazia não era já aquilo, já era uma coisa adiante, entendeu? Eu acho que era uma coisa natural, era um passo atrás do outro, entendeu? Entendi. Isso daí me chama a atenção. Estar sempre um passo à frente. Você sempre está um passo à frente das coisas que estão acontecendo. É uma visão muito boa, assim, muito grande do cenário, né, do que está acontecendo. Eu acho que isso também ajuda a tua carreira ter sido bem sucedida, né? Ter um entendimento do que está acontecendo ali naquele momento. Eu acho que sim, mas isso assim, eu sou uma artista e eu sou muito ligada ao que acontece ao meu redor. Sou uma antena. Agora, a minha expressividade, a minha expressão boa é musical. Meu talento é musical. Então, onde eu expresso tudo que eu acho que está acontecendo e que vai acontecer e que me interessa e que vai me interessar é na música. Então, tinha um crítico, tem um crítico, chama Tarek de Souza. Grande Tarek. Ele dizia assim para mim, às vezes eu acho que você está sempre 2 quarteirões na frente de todo mundo. Aí eu ri, isso é bom? Eu falei, é bom ou é ruim, né? Porque só no outro disco eu vou entender esse, enfim. Mas é uma coisa meio que natural, entendeu? E tem uma hora que o que você faz também, aquilo conjuga com o que as pessoas estão querendo ouvir. Às vezes você está um pouco à frente e as pessoas não estão prontas para aquilo. Às vezes coincide que estão. Quando eu lancei, por exemplo, quando eu gravei Uma Noite e Meia, por exemplo, então foi um estouro. Mas é porque aquela música era um tubarão. Era um tubarão, assim. É como se fosse uma prepulsora, assim, ela estava à frente de músicas assim, meio do axé. Pode crer. Ela veio à frente, fala de bundinha, fala de não sei o quê. Ela meio que anteviu aquilo, entendeu? Que estava por vir, sabe? Então aquilo foi um estouro. Outras músicas são mais como o teu pai, são mais sofisticadas, entendeu? Mas também podem acontecer, como foi o caso de Virgem. Sim. Escreve o Rio, né? Que é uma música mais sofisticada, mas aconteceu. Depende muito do desejo das pessoas também que estão ouvindo, entendeu? Entendo. Não é que eu... verdade. Não é que eu faça o que eu acho que queiram ouvir, não. Mas muitas vezes o que eu quero fazer coincide com o que querem ouvir. Nem sempre. É assim. Você sabe que isso é verdade, assim. Eu lembro de coisas com você. Eu lembro de um show que você fez no antigo Palace, né? Sei. E no Palace, eu sempre... É engraçado. Que Palace. Era um lugar bacana ali no Javaliz, era muito... Maravilhoso aquele lugar. E eu lembro que assim, foi um dia que não era pra eu ter ido ver o show. Eu tinha acabado de ter uma daquelas brigas homéricas, aquelas brigas de amor, assim, que... Sabe como é que é? Basco, né? Aquela coisa e tal, o chão, tudo. E eu lembro que eu fui no Palace. E, como você disse, a impressão que eu tive é que você cantou pra mim, porque eu queria ouvir. E eu saí dali com... Vou dizer que resolveu o problema, mas o meu sofrimento ficou muito mais classudo, muito mais elegante. Eu acho assim, falei, nossa, que boa Marina, quero a Marina pra mim. Você sabe que tem uma mulher, chamada Marina também, que é uma mulher chamada Marina Abramovic. Sim. Uma mulher nada, mulher que cria uma coisa e tal. Essa mulher escreveu uma coisa sobre ser artista e tal, entendeu? Como fosse assim, quase o ABC do artista. E ela diz o seguinte, que quanto mais profundo e aparentemente particular, doloroso e pra dentro é uma história, mais universal ela é. Então, quanto mais assim, um artista, estou sentindo aquilo, se ele consegue expressar aquilo, provavelmente você vai todo mundo é parecido, né? É verdade. Então, quanto mais